Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabrício Salmazo, sou gerente técnico de compartilhamento de estruturas da Copel. Nós temos um departamento exclusivo para tratar desse tema na Copel. Ele foi criado há 2 anos atrás, com o objetivo de organizar esse espaço que eu vou, a partir de agora, vou mostrar para vocês como que funciona dentro da Copel. Então, o ambiente de compartilhamento, pessoal, imagine ao lado esquerdo aqui um desenho de norma técnica da Copel. A partir da cota de 5,20 m, né, até 5,70 m, que seriam 50 centímetros, nós temos esse espaço destinado para a ocupação de compartilhamento de estrutura. Quando a gente fala de compartilhamento de estrutura, nós estamos falando das empresas de telecom, sejam as grandes operadoras, as famosas, que todo mundo conhece, né? E sejam as pequenas, as ISPs, que são os provedores de serviço de internet, né? O desenho está bonito, mas a realidade é o nosso lado direito aqui, ó. Isso aqui, todos vocês já devem ter se deparado na cidade de vocês, que encontram exatamente essa condição. E essa condição, para eu poder fazer um trabalho de reordenamento, de organização, de identificação, é o nosso maior dilema, é a nossa maior dificuldade. Então, vou apresentar mais alguns detalhes a respeito desse ambiente para vocês entenderem o contexto, como funciona. Existe uma legislação sobre o tema. Em 1997, foi-se criada uma lei federal que ela instituiu a obrigatoriedade das concessionárias de ceder esse espaço de 50 centímetros na estrutura para todas essas empresas que são vinculadas à Anatel. Nós somos do grupo da ANEEL, né? Passado aí alguns anos, em função do crescimento desordenado, fez-se necessário a criação de uma resolução conjunta, onde se juntou essas duas agências nacionais, a Anatel e a ANEEL, e criaram aí os requisitos específicos para atender os dois interesses, né? O interesse da ANEEL é também receber por esse serviço, uma vez que ela é obrigada a disponibilizar, e a Anatel, ela quer que tenha alguma certa ordenação. Também, mais para frente, em função de discussões de organização, discussões de ordem técnica, de ocupação, a ANEEL emitiu uma segunda resolução, mas somente dela, sabendo que a resolução vigente hoje é a número 4 de 2014, ela fez uma resolução normativa onde ela atualizou alguns requisitos. Mas isso não muda muito o cenário, mas é só uma contextualização do que fala a legislação sobre o tema, tá? Quais são as responsabilidades da concessionária diante disso? Ela é obrigatória procedimentar, a fiscalizar esse espaço, a notificar esse espaço e a multar. Quando a gente fala de procedimentar, a gente fala de uma norma que nós temos atualizada no site da Copel, que é de número 855901, que ela trata dos requisitos a serem observados pelas empresas de telecomunicação, seja na elaboração de um projeto, seja na construção, seja na manutenção. Então, nesses requisitos está muito bem definido quais são as responsabilidades de cada parte interessada, até onde pode se avançar. O que a gente não consegue perceber, e vocês já viram naquela primeira foto inicial, é que a gente não consegue uma organização, né? Então, nós temos aí um cenário bastante desafiador, sabendo que nós temos 396 cidades no estado do Paraná. Hoje nós temos aproximadamente 900 empresas de telecom que já estão cadastradas, que têm contrato para conosco. O universo que nós temos de postes são algo em torno de 4 milhões de postes. Então, são números muito grandes, né? E a gente precisa trabalhar aí com celeridade, com assertividade, para que nós possamos chegar aí num resultado o mais rápido possível, que é fazer o censo ou o inventário de toda essa rede. Quando a gente fala das dificuldades encontradas, eu apresento para vocês qual que é a metodologia hoje de se localizar estas empresas em campo. Essa metodologia hoje é apenas visual, tá, pessoal? Nós temos uma luneta telescópica manual, né? E agora estamos fazendo um piloto com uma luneta digital, que é bem interessante o resultado que nos trouxe. Agora, imaginem
essa estrutura à esquerda que eu estou passando aqui, a identificação do mouse, onde você não tem nenhuma identificação ou pouca identificação. Chega ao ponto de nós temos que bater porta a porta na casa dos clientes e perguntar quem que atende a senhora ou o senhor, no caso aí, com internet. E as pessoas nos informam. E esse trabalho é um trabalho, assim, de formiguinha, um trabalho de retorno, retrabalho, muitas vezes, né? Que não se consegue conectar aonde começa uma rede, onde termina. Isso tudo, pessoal, está diretamente relacionado à falta de identificação. O que vocês estão olhando aqui do lado, esse dispositivo é uma iniciativa nossa que nós fizemos. Essa estrutura era uma estrutura antes e depois, que nós mudamos um pouquinho a configuração no sentido de deixar ela ajustada dentro dos 50 centímetros e devidamente identificada, que é a nossa premissa para poder saber quem está ali e poder atuar com relação a essas empresas. É importante saber que essas empresas também, elas, por muitas vezes, elas não estão regulares, né? E o que a gente dispõe para poder trabalhar com isso? Nós temos aqui, é importante vocês saberem que nós temos uma base de dados da ArcGIS, que é da ESRI, né? Temos o portal Copel, que também faz parte da ESRI, e dentro desse portal, a gente consegue, logicamente, o que nós temos na nossa base, que é o nosso cadastro. E esse cadastro só tem dos ocupantes regulares. Quando nós vamos para campo, o que eu consigo ter? Um espelho, uma fotografia do que eu tenho no meu sistema. E muitas das vezes, essa fotografia, ela destoa da realidade. Muitas das vezes, não, eu diria que quase que sempre, né, para vocês. Mas eu tendo um dispositivo editável, né, um sistema editável dentro de um dispositivo, hoje nós temos tablets, celulares, né, que a conexão é com 4G, eles já baixam esta base, eles conseguem chegar com essa fotografia desta região que eles estão trabalhando. Então, ali eles conseguem editar. Eles chegam nessa estrutura, nesse poste, a gente chama de PS, né? Dentro desse PS, esse ponto significativo, e verificam o que tem na base. Aí eles verificam, tem 4 empresas. Ele olha lá, puxa, parece que tem mais. As empresas que, por afinidade, o tempo também vai permitindo com que o auxiliar comercial de campo que faz essa atividade possa fazer, ele percebe com o tempo que tem empresas que têm um tipo de fixação, um tipo de roldana, um tipo de acabamento, então isso é mais fácil. Então eles vão conhecendo, e aquele ambiente onde eles estão trabalhando tem as suas variações, que daí essas variações a gente tem que fazer esse trabalho, às vezes, de formiguinha, que eu falei para vocês que às vezes tem que chegar até porta a porta da casa e tentar descobrir, mas por muitas vezes, mesmo sem a plaqueta de identificação, que é uma falha crucial e de técnica, porque a nossa norma ela preconiza a utilização da identificação em todos os postes, em todos os pontos significativos, né? A gente consegue, de uma forma ou de outra, atualizar. A título de conhecimento, o primeiro sistema editável que nós mandávamos a equipe para campo chamava-se Collector, isso era o antigo, né? Hoje é o Field Maps, que também são todos aderentes, fazem parte do portal Copel. Então, o que nós temos hoje? Uma luneta manual, um tablet ou um smartphone, né? Já estamos aí migrando, tentando buscar, né, para melhorar essa curacidade visual aí, a questão dessa luneta digital da Canon, e também temos drone. Então, isso tudo nós temos a oferecer para poder buscar uma solução. Cabe a vocês analisarem e verificarem o que poderão nos trazer. Continuando a isso, qual que é a última iniciativa que a Copel fez, que eu já mostrei ali atrás? Imagina esses postes à esquerda aí, é o antes e depois. Depois de colocado esse dispositivo, como essa estrutura era uma estrutura passante dos dois lados, não foi possível se instalar a parte da identificação. A única coisa que nós conseguimos nessa estrutura foi melhorar a concentração dessas empresas aí, que elas estão dentro do espaço dos 50 centímetros. Isso é um ponto importante, porque dentro desse espaço nós temos dificuldade com iluminação pública, né? Temos dificuldade com identificação de placas de ruas na cidade. Então, esse espaço ele tem que estar muito bem concentrado. E a ideia desse otimizador, que ele está aqui à direita, né? Hoje a gente entende, é permitir até 8 ocupantes. Então, seriam aqui 2 espaços por níveis.
Então, esta é a nossa iniciativa de concessionária para melhorar. Então, isto já está no nosso radar, mas isso não pode partir do princípio que a solução é só esta, né? Nós não temos essas peças, nós estamos adquirindo 1.600 peças, só 1.600 peças no universo de 4 milhões de postes é nada, é simplesmente um piloto. A realidade que eu mostro para vocês aqui, né? Pouca identificação ou quase nenhuma, né? Dentro de uma rota onde que a nossa equipe passa e coloca. O problema, esse é o maior problema nacional quando se fala aí de um compartilhamento. Então, a própria ANEEL emitiu uma nota técnica em 2018, sabendo dessa grande celeuma aí, que é a nota técnica de número 95, que ela coloca que o maior desafio a ser enfrentado é a ocupação desordenada das redes de distribuição de energia elétrica por prestadores de serviços de telecomunicações, que gera redução na qualidade e encarecimento de distribuição. Por quê? Temos que destinar força de trabalho de energia elétrica para cuidar de compartilhamento de estrutura de telecom, que não é o core business da empresa, né? Os riscos de segurança à população, muitas dessas redes hoje elas estão abandonadas, né? Tem rede aí em desuso, os cabos estão rompidos e caídos no meio da calçada, enrolado em árvores, em postes, caídos em cruzamentos, né? E o que acontece também? A partir do momento onde você não tem um espaço muito bem definido de responsabilidades, identificados os responsáveis e donos daquele espaço locado, a gente pode estar reduzindo a competitividade do mercado, que pode entrar pessoas, ou melhor, empresas, né, que não têm contrato, que a gente classifica como empresas clandestinas. Então, eu deixo para vocês o convite para que vocês possam nos ajudar no desenvolvimento de novas ideias, né? E o que a Copel precisa? Melhorar a qualidade dos dados que vêm de campo com novas tecnologias. Apresentei algumas possíveis aqui, mas conto exatamente com a ideia e o interesse de vocês em nos ajudar nesse sentido. Agradeço a atenção, tenham uma boa tarde, até mais. Valeu, pessoal.